Bom, essa aula, esse assunto aqui é importantíssimo, talvez de todos os tópicos que a gente vai passar, ele seja o mais importante e onde mais as pessoas erram. O que fazer com as mãos quando estiver gravando, né? Tem gente que não sabe exatamente como parar, como segurar as mãos, o que fazer enquanto estiver falando. Você precisa entender que as mãos, elas te ajudam no raciocínio da tua informação. Então, se você perceber, o tempo todo eu utilizo a mão para pontuar coisas, então, ou para te pedir uma atenção, de repente, olha, espera um pouco, presta atenção. Então, as mãos, elas te ajudam no raciocínio, tá? E, obviamente, na compreensão de quem está te assistindo. Mas também, tem muita gente que tem alguns vícios que realmente ficam péssimos, eu vou dar alguns exemplos aqui, ficam péssimos e que precisam ser trabalhados, Vou começar pelo que você nunca pode fazer. Isso aqui. Você gravar um vídeo com os seus braços estáticos. Isso aqui vai mostrar que você está apreensivo, nervoso, então isso de alguma forma você impede a comunicação. Lembra que eu falei que o nosso corpo fala? Exatamente isso, os gestos com as suas mãos, elas te ajudam muito, então é como se você tivesse se amarrado. Isso desvia a atenção e demonstra insegurança também. Então, a gente chama de manter as mãos ativas. Então mantenha sempre as suas mãos ativas. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é com relação à inclinação, né? Você colocar as mãos aqui, elas atrapalham e muitas vezes fica até fora da cena, né? Às vezes você está usando um planinho mais fechado e tal, então fica fora da cena, fica ruim, né? Então eu sempre sugiro de manter nesse ângulo para cima, tá? Mas sempre ativo, sempre ativo. O que é ruim? Se você fica o tempo todo aqui, ó. Ah, tal, não sei o que lá, tal. Isso é ruim, isso desvia também a atenção. Então, outra coisa que eu sugiro, tenta manter sempre a parte do seu braço aqui, enfim, seu bíceps, aí, sei lá, o seu braço para dentro, fechado. Não precisa colar e ficar travado com ele aqui, mas mantenha ele reto, porque daí os seus braços ficam, você evita com que seu braço vá longe, né? A não ser que você precise disso. Olha, desse tamanho, ó, desse jeito, o mundo todo. Então, tudo bem, mas toma cuidado para que isso não seja uma coisa frequente enquanto você estiver falando. Outra coisa que é ruim, aí eu vou pedir licença para você, com todo cuidado. Eu sei que isso faz parte às vezes, de uma mente um pouco mais, vamos chamar de mente poluída, né? Mas enfim, isso aqui, o tempo todo. Então, você ficar fazendo esses sinais, vou falar mais. Às vezes você elencar e vai lá, 1, 2, aí você mete um 3. Isso você tem que tomar cuidado, que alguns gestos, infelizmente, para uns passa batido, mas para outros a pessoa fica ali, fica naquilo e aí desvia a atenção e vai longe. E esse, na verdade, é o que mais acontece. Isso aqui. Isso é horrível. As pessoas acham que isso aqui deixa a mão segura de não fazer besteira. Não, pelo contrário, você está fazendo besteira. Quando você mantém as mãos aqui, você também desvia a atenção das pessoas. Sim, eu entendo que às vezes tem gente que tem mais mente poluída, que vê coisa onde não existe, mas você também precisa cuidar disso. Não importa, quanto mais você puder, quanto mais você cuidar disso, melhor, tá bom? Outra coisa que é ruim, aqui ó, você travar e ficar. Você fica lá, ó. Então fica o tempo todo. Ah, mas eu tô com o braço fechado, tá ativo, mas eu tô aqui, ó. Também é nervosismo. Isso aqui, ó. A pessoa é como se ela estivesse enxugando o suor, a mão tá suando, a pessoa tá nervosa. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A pessoa ficar o tempo todo assim, com as mãos, demonstra também nervosismo. Lembra do que eu falei lá no começo? Como o seu corpo todo fala, são todos esses cuidados que vão se somando numa comunicação específica. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você não cuidar dançar, ficar dançando na câmera, ficar enxugando as mãos, cuidar dos braços, tudo isso afeta no quê? Que eu falei no começo. Credibilidade. Afeta a credibilidade da tua informação, da mensagem que você vai estar passando. Lembra que eu falei que você talvez já tenha deixado de comprar de alguém pela postura daquele vendedor com você? Talvez, né? Seja isso. Às vezes o cara não olhar para você, a gente vai falar um pouco sobre olhar, mas ficar aqui, ó. Imagina alguém conversando com você, tá pensando que a pessoa ou tá com pressa, tá te vendendo uma coisa assim, tá com pressa ou tá nervoso, porque talvez ele não esteja também seguro com o que ele tá te vendendo, né? Então isso é ruim.
Uma outra coisa, quando você gravar sentado, vou dar gravar sentado ou de repente aquela questão do apoio. Vou usar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja, que eu não tenho condições de ficar sentado, mas vamos supor que eu vá passar uma mensagem aqui, apoiado. É importante que você encontre uma posição também confortável para suas mãos, mas que você não interrompa ela. Então, por exemplo, você gravar assim, quase como uma esfinge aqui, né? Mas, enfim, nem sei se chama esfinge, mas você está aqui gravado segurando. Você não precisa segurar, você não precisa ficar apoiado, você não vai cair. Então isso também impede as mãos ativas, impede o movimento natural do seu corpo, né? Então, gravar de braço cruzado, aqui assim, também não é indicado. Entenda uma coisa, quanto mais você deixar os seus braços livres e conseguir utilizá-los, as suas mãos, e conseguir utilizá-los com moderação, com cuidado, melhor, tá bom? Bom, outra coisa, se você estiver trazendo alguma informação que você vai precisar enumerar, primeiro faça isso, segundo faça isso, terceiro faça isso, utiliza isso, sabe? Utiliza as mãos para ajudar no raciocínio, contar as coisas. Isso é bom, isso é importante. Então, utilize esse tipo de recurso também com as suas mãos, beleza? Vamos lá, de novo. Se você agora analisou o vídeo, não sei se você já corrigiu uma ou duas vezes, ou todas as vezes, aquele vídeo que eu pedi para você gravar lá no começo, analisa de novo agora com isso que você aprendeu, vê se você não está utilizando as mãos de uma maneira adequada, melhor, os seus gestos e tal. Se você identifica que você pode melhorar com isso que você viu agora, grave de novo, grave mais uma vez, corrija isso e aí a gente segue em frente, tá bom? Então, vamos embora!